Oi pessoal, tudo bem? Então, eu vim mais uma vez para a gente continuar a nossa conversa, né, a respeito dessa pandemia, né, do Covid-19, que é o coronavírus aqui no Brasil. É, e antes, no primeiro vídeo, a gente falou um pouquinho sobre a higiene do nosso corpo, né? E agora eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a higiene da nossa mente, que também é muito importante nesse momento, né? Afinal de contas, com isso tudo que está acontecendo, todas essas informações, muitas vezes a preocupação de poder vir a perder alguma pessoa querida, ou mesmo com a nossa saúde, a saúde da nossa família, isso pode gerar certa preocupação, certa ansiedade, né? Então é muito importante que a gente mantenha a nossa mente também tranquila, né? E a primeira coisa mais importante é que a gente procure manter uma rotina, mesmo estando dentro de casa, né? Sem aquela rotina da vida externa, que a gente crie uma rotina da vida interna da família. Que a gente possa, por exemplo, fazer tipo uma agenda, né? Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, cada atividade que a gente vai fazer com a família, né? Ter um momento para estar junto, para brincar, para conversar, né? A maioria tem crianças, tem filhos, né? Tem crianças ou adolescentes. Então, tirar um momento no dia para estar junto com os filhos, isso é muito importante. Isso oxigena a nossa mente e traz alegria para as crianças também. Estar junto com os pais. Então a gente pode brincar, a gente pode pintar, desenhar, cantar, dançar. Tem muitas brincadeiras, brincadeira de mímica, brincadeira de cada um fazer uma apresentação, um talento, né? Então são muitas possibilidades. Brincar com terra também é uma coisa muito legal, muito agradável, né? Lembrando que sempre tem que manter as mãos lavadas, isso é o principal, lavar as mãos, né? Então, sempre ter um momento, pode ser depois do almoço. Todos os dias depois do almoço vai ter uma atividade, pode se revezar. Um dia a gente vai pintar, um dia a gente vai dançar, um dia a gente vai plantar, né? Tem, por exemplo, a salsinha, a cebolinha, o coentro, são coisas que a gente compra, né, no mercado, né? Verduras, que a gente pode plantar também em casa, né? No jardim ou numa jardineira, né, que tenha dentro de casa, um vasinho, né? Então é uma opção também. Mas a gente procurar ter essa rotina de atividades diárias, né? De manhã, quando acordar, um café da manhã, isso é muito importante também, ter uma boa alimentação, isso ajuda. Procurar ter uma alimentação saudável, isso é também fundamental para a gente se manter bem, né? A gente também procurar fazer, sempre que possível, aqueles que já têm essa prática, né? O exercício da respiração. A respiração ajuda muito a gente a se acalmar, a se manter tranquilo, tá? Então procurar, ou antes de dormir, ou assim que acordar, ou durante o dia, no meio do dia mesmo, depois de uma tarefa, fez o almoço, né? Deixa o almoço pronto, parar um pouquinho, sentar num lugar que você esteja tranquilo, seja na sua cama, né? Seja na poltrona, na sala, ou na porta mesmo da casa, né? Olhando o quintal, olhando lá fora. E tire um tempo para respirar profundo. Fazer umas 5 respirações, sabe? Contando, puxando o ar bem fundo. Se conseguir contar até 7 segundos, 8, 10, quem consegue. Depois soltar. Precisa ser profundo e lento para acalmar, equilibrar o corpo e a mente. Exercício de respiração são coisas que a gente pode fazer, inclusive fazer com as crianças, né? Algumas crianças participam, né, do grupo de respiração, inclusive aqueles que participam podem ensinar para os pais, né? Uma outra questão também, gente, é o hábito da oração, aqueles que já têm, né, esse hábito, que reforcem o hábito, aqueles que não têm ainda, pode vir a ser um hábito muito positivo para se tomar nesse momento, no sentido de você acreditar, de você exercitar sua fé,
sabe? Você exercitar a sua fé, você se colocar com esperança. A esperança cria uma realidade positiva na nossa mente, modifica os nossos pensamentos, sabe? Acreditar que esse momento que está acontecendo é um momento para que a gente também possa refletir um pouco e para que a gente também possa entrar dentro de nós. Nós estamos sendo, na verdade, convocados a fazer um mergulho dentro do nosso ser, sabe? E em alguns momentos a gente pode conhecer habilidades que a gente não conhecia, conhecer qualidades nossas que a gente não conhecia, mas também alguns defeitos que a gente não conhecia e que de repente a gente se dá conta. E aí? Tá tudo certo, isso não tem problema. A questão é como a gente lidar com isso. Então eu vou ensinar para vocês também uma técnica chamada a técnica da agilidade emocional, de uma psicóloga americana, tá? Que faz com que a gente consiga transformar o nosso sentimento negativo em um sentimento positivo. Né? Naquele momento que a gente estiver com medo, angustiado, preocupado, o que pode acontecer, o que é isso que está acontecendo no mundo, o que vai acontecer com a gente. Gente, o que está acontecendo é um fato, existe, é preocupante, mas se a gente se cuida, se a gente toma as providências devidas, as precauções devidas, se a gente tem atitudes corretas, positivas em relação às orientações que a gente está recebendo, a gente fica tranquilo, é para ficar tranquilo, tá? Então esse exercício é assim, olha, quando você está angustiado, com um sentimento ruim, um sentimento negativo, pesado, que nem você mesmo consegue entender, o que acontece? A gente está acostumado, né, a aprender a eliminar os pensamentos negativos. Não quero, elimina, não quero, não é para mim, não me faz mal, não estou mais aqui, show pensamento negativo. Mas essa psicóloga, ela fez um estudo e ela descobriu que quanto mais a gente se força para eliminar esse pensamento negativo, mais ele cresce. Ele pode se apagar por um tempo, mas ele toma força e quando ele volta muito mais forte. Então, a gente precisa trabalhar com esse sentimento negativo. No lugar de eliminá-lo, mandá-lo embora, a gente precisa dominá-lo. Então, como que é a técnica? Ela é composta por uma sigla com 4 letras, tá? Que são as iniciais de cada atitude que a gente vai tomar, tá? A sigla se chama NASA, N-A-S-A, tá? N, primeira coisa que a gente vai fazer, nomear esse sentimento. O que é isso que eu estou sentindo? É uma dor? É medo? É preocupação? É preocupação com o futuro? É preocupação com o passado? É uma mágoa? O que é isso que eu estou sentindo? Primeira coisa, dá um nome para esse sentimento. Você conseguiu dar um nome para esse sentimento? Então, o próximo passo, acolher esse sentimento em você. Acolhe esse sentimento. Procure entender por que você está sentindo isso. De onde vem, o que aconteceu, qual contexto você está vivendo, se aconteceu alguma coisa ontem, se você está preocupado com alguma coisa que pode vir a acontecer. Acolhe. Acolher esse sentimento é acolher você. É você se aceitar. Aceitar você sentindo esse sentimento. É você receber esse sentimento como algo que pode te trazer algum crescimento, algum aprendizado, fazer você superar algum desafio, fazer você evoluir, crescer, expandir a sua visão, a sua mente, olhar as situações sobre outros pontos de vista. Então, acolha esse sentimento. Entende por que ele está ali com você. E muitas vezes, gente, a gratidão também é uma forma de acolher o sentimento. Agradecer por você estar sentindo aquilo, porque aquilo pode te fazer um bem, pode te fazer crescer de alguma forma. Depois, sair do sentimento, ou seja, é você entender que aquele sentimento, ele não é você. Ele está fazendo parte do seu ser, da sua energia neste momento. Você está sentindo isso agora. Vamos dizer que seja o medo.
Você não é o medo, mas o medo está fazendo parte do seu ser neste momento. Então você sai do medo e olha para ele. Você olha para o medo, só que você está distante. Então você, neste momento, vai se perceber como um ser com outras habilidades, com outras qualidades, inclusive a habilidade de enfrentar esse medo, por exemplo, se for um medo. Inclusive a habilidade, você vai se perceber com outras forças, né? Por exemplo, uma coisa legal é você, neste momento de sair, né, de aplicar o S, é você pensar e lembrar das vitórias que você teve na sua vida. Quais os momentos que você teve vitórias, né? E entender, principalmente, gente, que tudo passa. E isso também vai passar. Isso é muito importante. E por fim, a letra A é agir. Aí você vai agir, né? Você nomeou o sentimento, acolheu o sentimento, saiu do sentimento, olhou para ele e agiu. Vai tomar uma atitude, né? Aí sim você vai poder agir com uma outra forma de pensar, com mais leveza, e não com aquele sentimento negativo. Porque quando a gente age com um sentimento negativo, a gente age com a frequência baixa. Então as nossas decisões são pequenas, as nossas escolhas são mínimas, são escolhas às vezes com base num medo, numa carência, e não são geralmente as escolhas que vão nos fazer melhor. Tá bom? Então é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. Elevem a frequência de vocês. Pensem uma coisa, gente, que até que eu criei esse cenário aqui. Nós estamos num cosmos onde tem vários astros, várias estrelas, e você é mais uma estrela neste universo. Por isso, você está aqui para brilhar. Você está aqui para brilhar, então diga para você todos os dias: eu vim para brilhar. E fala de peito aberto. Faz aquela posição assim da Mulher Maravilha, sabe? Sabe aquela posição do super-herói? Que para assim, olha pra frente, abre o peito e diz: eu vim pra brilhar. Assim, bem bacana. Todo dia diga isso pra você, tá bom? E a última coisa mais importante, gente, beba água. Lembrem-se, a água oxigena o cérebro, hidrata todas as partes do organismo, inclusive as partes que fazem a nossa memória funcionar, a nossa percepção funcionar, a nossa energia elevar, que são os nossos neurotransmissores que são produzidos no cérebro, tá? Aqueles que geram prazer, bem-estar, alegria. Então, água, beba bastante água e coloque a criançada para beber água também, tá bom? Beijinho em todos vocês e nas suas estrelinhas que estão aí na casa de vocês, tá? Tudo de bom, a gente vai vencer. E lembre-se, isso também